Na medicina, você passa anos no banco da faculdade, depois vem a intensidade da residência, e quando você chega no primeiro dia do seu consultório, você descobre que ninguém te ensinou a gerir o seu consultório. E você? Você está preparado para manter uma alta eficiência técnica e ter a performance que o mercado atual exige do profissional de saúde? Olá, colegas médicos, bem-vindo a mais um Darwin Conecta. Meu nome é Jason Simeonato, cardiologista, e o assunto de hoje é muito interessante, a nossa jornada como médicos. E para tornar essa jornada mais leve e eficiente, esse episódio tem o apoio de quem entende do dia a dia do médico. A plataforma Darwin Saúde, um ecossistema que conecta médicos, pacientes, transformando dados em tempo e eficiência. E a BBConte Med, uma gestão inteligente para quem cuida de vidas. A BBConte é uma empresa de contabilidade, está sempre no nosso lado, sempre nossa parceira, a gente recomenda muito. Eu vou apresentar as pessoas que estão aqui na mesa comigo, que é a doutora Marina Mendes Felisberto, nefrologista com especialização pelo Hospital de Clínicas e pelo Conceição de Porto Alegre, preceptora, professora e especialista no manejo de pacientes complexos. A Marina é a mente estratégica que ajuda a traduzir a carreira médica lá no mundo real do Doc Talks. Marina, bem-vinda ao nosso podcast. Nossa, adorei essa apresentação. Muito obrigada. Oi, pessoal. Espero que hoje estaremos aqui conversando, batendo um bate-papo bem legal. E ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem também, né, Amadeu? Então, Amadeu Bertuol, cardiologista com mestrado pela URGS e formação pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Além de professor e preceptor, ele é referência em imagem cardíaca e co-criador do canal Doc Talks. Bem-vindo, Amadeu. Muito obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de conversar aí. Podcast da Darwin, a gente adora essa ideia, né? Achar maravilhoso o que vocês criaram e prazer estar aqui contigo. Muito legal. Amadeu, Marina, vocês sabem que o Darwin Conecta entrou num momento diferente e a gente virou um pouco interesseiro agora. A gente começou a pedir para os nossos convidados trazer um presente inútil. Vocês trouxeram o meu presente inútil hoje? Depois de muita discussão em casa, a gente trouxe. Trouxemos. Quem que quer começar? A gente ficou pensando, o que vai ser inútil, né, hoje em dia? Né? Alguma coisa antiga. Então, na verdade, a gente trouxe isso que não é uma inutilidade, mas a gente vai entrar no assunto. Na verdade, ele pode ser um presente inútil ou não. Eu acho que para ti, ele não é tão inútil assim. Ou quando tu era aluno, um tempo atrás, tu ia ver ele como um ótimo, excelente presente. Talvez hoje os alunos, quem está na modernidade, na atualidade, achem um pouco, talvez, que não precisa mais. Então, a gente trouxe um livro... um livrão, né? Um livro pesado. Um livro pesado aí de medicina. De emergência ainda, né? Eu peguei o maior livro que eu tinha em casa e trouxe. Agora vocês imaginam, né? Para o pessoal que está nos assistindo, cara, na emergência é tudo muito rápido. Sim. E às vezes tu gostaria de ter... Quantas vezes tu não pensou de eu quero um livrinho pequenininho para ter no bolso na hora... Um resuminho rápido ali. E a gente tinha que levar isso desse tamanho. Geralmente nas emergências dos hospitais maiores tinham essa cópia. Geralmente é esse aqui, mas tem vários outros lá guardada num canto, toda dobrada, toda suja, porque o pessoal olhava mesmo, né? Olhava bastante. A gente acaba folhando, né? Exato. E daí ficava lá no cantinho, a gente dava uma fugida e depois ia resolver o caso. E por que eu falei que é um presente inútil? Longe de ser inútil, pelo amor de Deus, não. Mas é que hoje em dia a gente tem outras ferramentas que estão substituindo o livro, né? A gente tem coisas muito... Tu falou que tu queria uma coisa rápida. Hoje a gente tem toda a literatura médica na palma da mão, no celular, Exatamente. né? A pronta entrega. Mudou a maneira que a gente consome isso, né? Exatamente. E às vezes eu fico me perguntando, assim, na minha época de faculdade, a gente tinha que comprar o livro, lógico, Sim. Eram muitos livros, e aquele xerox, né? Que a gente vivia com um monte de xerox, fazia resumo. Como é que é hoje o pessoal lá na faculdade? O pessoal... Tem xerox ainda? O pessoal vai atrás do livro? Eu não sei como, mas os xerox ainda não entraram em falência. Mas acho que é só para imprimir prova, né? É para imprimir prova só. Não, a maioria ou é tablet, notebook. Tem alguns alunos que ainda fazem resumo à mão, assim, acho que talvez para já
consolidar um pouco mais o conhecimento. Mas outro dia chegou um aluno na sala de aula com um livro, era um Guyton de fisiologia. Que orgulho, né? Antigo, assim, tava até meio desgastado. Eu falei pra ele, olha, tu é da minha época, hein? Você puxou, né? Se puxou. Eu ainda tenho esse negócio, sabe, para ler. Não, é muito bom. Para ler, tem o tablet, tem o computador, tem o Kindle, mas assim, o cheirinho da página, tu lê, dobrar o que tu precisa, tu rabiscar, ainda tem o seu valor. Tu é do time do Amadeu, E então. tem livros que são escritos, parece que a pessoa, tu vê que ela realmente sabe, que ela viveu aquilo, ela dá meio que a experiência prática dela ao meio do conteúdo. Então tem livro, tem coisas que tem no livro que tu não vai ser aquela resposta fria da IA que vai te dar. Mas eu concordo contigo, Amadeu. O jeito que a gente vem consumindo o conteúdo, realmente, o livro impresso tá ficando de lado agora, mas ainda desse tamanho, né? Bem, pessoal, então vamos ao que interessa, né? A faculdade de medicina, que é um momento inerente de quem está em formação, todo mundo passa por isso, mas a medicina tem umas particularidades, né? Uma cobrança maior, uma responsabilidade, porque a hora que tu ficar sozinho, frente a frente com o paciente, tu tem aquela questão de, não é só tu saber fazer aquilo, mas se tu errar, tu tá comprometendo o teu ego de médico frente aos teus colegas, tu tá comprometendo a saúde do paciente, que é o mais importante, e tem a responsabilidade legal, né? A faculdade nos deixa 100% preparado, depois que a gente pegou o canudo lá, tirou o CRM, como é que funciona? Não, definitivamente não, né? Eu sempre falo para os alunos que muito da medicina ela é da prática e não são coisas médicas. Eu acho que sei lá, para tu ser um bom médico, 50% é conhecimento. O outro 50% é bom senso e experiência e saber conduzir uma conversa, entender o paciente, entender o contexto dele. Coisas não médicas, coisas de relacionamento humano. Eu sempre falo para os alunos também que muito de ser um bom médico não é só o conhecimento, né, como o Amadeu falou, mas a comunicação, né, tu se comunicar bem com o teu paciente, tu conseguir passar as informações corretas, explicar o que está acontecendo. Então, tem muito aluno, assim, que, claro, com a faculdade, né, ainda são muito jovens, enfim, mas a própria timidez às vezes te deixa, né, meio que para baixo, digamos assim. E a faculdade, ela te dá, claro, a tua base, né, principal para tu sair aí, mas não é, no dia da formatura não faz um download e tu acaba sabendo de tudo, né? Exatamente. Então, a prática que vai te formar o médico que tu vai ser no futuro, né? E o que tu acha que são os desafios? O cara caiu no mercado de trabalho, né? Pá, me formei, vou trabalhar. Quais foram os desafios que vocês viveram até agora? Que são vários, né? São vários. Então, assim, o primeiro desafio, claro, que no nosso caso foi definir para onde que a gente ia continuar a nossa carreira, né? Então, isso levou questões pessoais, enfim, mas sempre levando em conta o profissional, né? Onde que a gente vai conseguir se inserir melhor, né? Eu sempre tive o desejo de voltar aqui para nossa cidade, para Criciúma. Mas é aquela coisa, né? Comunicação, é conversar com quem já estava aqui, é se mostrar presente. E quando a gente chega, assim, numa cidade diferente, né? Que é o caso da Amadeu, ele pode falar melhor sobre isso. E tu é o novo, né, da cidade. Então, tu precisa, de alguma forma, dizer que tu existe, né? Exatamente. De se mostrar... Oi, cheguei. Eu acho que um desafio foi vou falar da minha experiência, então, que eu vim aqui, não conhecia praticamente ninguém, né? Isso depois de ter feito a especialização. Já conhece mais do que eu agora. Foi um trabalho de formiguinha, assim, né? Tu não pode às vezes as pessoas não te conhecem, a primeira tendência, às vezes, é ela não te abraçar, ela ficar um pouco distante. O médico, ele é um pouco conservador nisso, né? Muito, com certeza. Então, fulano de tal, não conheço, né? Vamos... Às vezes tu não faz um mau julgamento, tu só faz um julgamento neutro mesmo. E aí demora pra tu convencer. E o pessoal fica olhando para ver como é que tu é a tua atitude, como é que tu trabalha, exatamente. Fica sempre aquele pé atrás, né? Porque a gente sabe que tem médicos assim, médicos assado. E foi feito um trabalho de formiguinha, fazendo trabalho dia a dia, tu vai conversando, vai trocando ideias sobre os pacientes. Eu faço exames, né? Então tem que dar muito feedback para os médicos que pedem os exames. E aí vai construindo relação baseada no trabalho, assim. Exatamente. Ganhando autoridade no que tu tá fazendo, ganhando confiança, né? Eu acho que é por aí, a gente tem que começar. E no começo,
né, o pessoal que já passou por isso aí sabe como é que é, né? A gente não vai chegar, sentar atrás de uma mesa e dizer, oi, eu sou nefrologista e vou começar a ter um monte de paciente. A gente vai ter que trabalhar em vários locais, vai ter que assumir plantões. Então, como é que foi essa história? Vocês chegaram a pegar plantão em hospital, UTI, emergência? Então, eu vou falar da minha experiência desde o começo mesmo, desde sair da faculdade. Eu acho que quando a gente, depois que terminou a especialização, eu pensei, não, pronto, agora eu sou Amadeu, vou começar de fato a minha carreira médica. Só que eu já estava há 6 anos sendo médico, sendo residente, trabalhando por fora. Mas parecia que essa carreira era como é que eu posso dizer? Não era o principal. O principal ia ser, não, agora terminei a especialização, vou começar a minha carreira principal. Mas tudo que eu fiz antes já era extremamente importante, mas parece que eu estava assim, meio que fazendo coisas passageiras. Então, Sim. quando eu dava plantão na residência, ou lá atrás, quando me formei antes de entrar na residência, eu dava plantão numa UPA e trabalhava em hospitais, assim, de plantonista, meio que eu não assumia tanto a responsabilidade, mas eu já estava construindo a minha personalidade e o Amadeu, o médico, cardiologista, eu já estava sendo construído naquela época, e às vezes eu meio que não percebia que estava acontecendo Sabe isso. Que eu senti isso? Não é que tu não tinha responsabilidade, mas tu sabia que daqui um ano, 2, Exatamente. tu ia embora. E quando eu cheguei aqui, a minha preocupação já era outra. Eu trabalhava em 3 hospitais, às vezes chocava tudo, e a minha preocupação, era... Eu tinha que mostrar que eu sabia. Eu Também não tinha a tua queria... imagem, né? E eu não queria pisar na bola, porque a gente chega, Claro. não conhece todo mundo, sabe? Não, tu não quer pisar na bola e tu tem outro peso que eu não tinha lá, enquanto eu estava na residência. E embora a gente trabalhasse com o mesmo afinco, com a mesma capacitação, Claro. né? E uma coisa que eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu não preciso saber de tudo, eu não preciso dizer para o paciente que eu sei de tudo e eu tenho que ter alguém do meu lado para me ajudar. Eu sempre tive isso na minha cabeça, nunca tive receio de dizer para um colega, ó, tô com um caso desse jeito, eu preciso que tu me ajude. Ainda hoje eu faço isso. E eu acho que é uma dica que a gente tem que dar para o pessoal que está aí escutando a gente. Cara, conversa, se enturma, ou digo, tem algum médico mais experiente do teu lado, Claro. tu vai dar um plantão, tem alguém para ligar, ou vai dar plantão com um cara mais experiente que você, que o conhecimento, a gente constrói ele, né? E nos primeiros dias de trabalho, ele não está sedimentado 100% na nossa cabeça ainda, né? Não, com certeza. E até hoje, assim, né? Quando um caso é mais complexo, eu discuto o caso com o Amadeu direto, mesmo sendo às vezes de nefrologia, tem a ver com cardio, ele me ajuda, ou os meus próprios colegas, né? Então, falando, né, que a gente chega na cidade, assim, meio novo, meio cru, pô, tu vai trabalhar com aquelas pessoas que eram as tuas inspirações, assim, na faculdade, que eram teus professores. Então, a gente tem que ser humilde em reconhecer que, às vezes, tu sabe, né? Mas tu também tem a insegurança. Sim. Então, ouvir aqueles que já estão na jornada há mais tempo, que tem mais, né, segurança naquilo que estão falando. Acho que é esse o caminho. A gente não vai saber de tudo, né? É impossível, né? A medicina é... E tem aqueles casos difíceis que eu não quero dizer o que eu vou fazer naquele momento. Eu acho que, às vezes, tu dizer assim, espera, não vou te responder agora, tu vai lá, baixa a cabeça, dá uma estudada, troca ideia com o colega, porque, às vezes, tu até pensou certo o que fazer, mas tu quer garantir uma segurança. Mais. Quem ganha isso é o paciente. Claro, né? não tem que ter medo de fazer isso, né? O paciente, se o paciente está vendo que tu verdadeiramente está em dúvida, mas não porque tu é incompetente, mas porque o caso é verdadeiramente difícil e tu abre o jogo pro paciente, o paciente vai gostar, inclusive. Exato. Às vezes os pacientes falam, né? Teve uma junta médica que avaliou o meu caso. Exatamente. Né? Ou seja, é um caso que passou por vários. Sim. Claro, exceto situações de emergência, né? Coisas que tem que estar medular, né? Tratar exatamente. uma PCR, uma anafilaxia. Tem que ser na hora, Tem que ser uma coisa que não dá tempo, né? Exatamente. Mas eu sempre falo na faculdade ali, olha, amizades, rede de contatos, assim, é fundamental na medicina. Porque, por exemplo, às vezes, sei lá, esses dias um familiar meu tava com uma lesão de pele no rosto. Cara, eu não sei muita coisa de pele, não. Sei isso aqui. Mas a gente manda pro amigo. Tem um caso de, sei lá, neurologia num paciente teu.
Não, Manda. até hoje eu tenho meu grupo de WhatsApp lá da residência, Discussão. direto mandam alguma coisa, "Ô, o que que vocês vão fazer com esse paciente?" Nananã. É legal. É. E na Darwin a gente sempre acreditou muito nessa história de ecossistema, né? Porque Perfeito. a nossa intenção é tu produzir dado para o paciente e às vezes eu acho algo ineficiente a saúde hoje em dia. Tu pega hospitais são fechados, cara, eles não querem dar o dado para o paciente Aham. transitar também, eles querem segurar aquela informação só para ele. E às vezes nesse movimento aí, tu fica fazendo exames para chegar numa conclusão que o teu Que já colega tinha. já chegou, né? Então, eu acho que no E às nosso vezes exames desnecessários, né? É gasto, é Exato. tempo. Ou muitas vezes o paciente já tem uma cintilografia, eu vou ter que fazer alguma coisa nele. Talvez eu vou pensar num exame diferente, não vou pedir a cintilografia. Então acaba complementando. Se eu conheço a jornada do paciente, eu acho que todo mundo ganha nessa história, né? Com Eu certeza. lembrei de uma coisa que volta e meia até acontece nos grupos da residência ainda, às vezes lá em Porto Alegre, a gente fez residência lá, vários hospitais enormes, às vezes tinha um paciente que tinha a vida toda no hospital lá no, sei lá, no Conceição, daí ele acabava internando na Santa Casa, que era do Exato. outro lado da cidade. E aí o pessoal pedia, É vocês verdade. têm o prontuário do fulano de tal, porque às vezes o paciente tinha um monte de problemas, mas não sabia Não as sabe informações. relatar, é. E aí quando vinha o prontuário era um alívio às vezes, porque aí tu entendia, não, ele já fez isso, já fez aquilo, já passou por tal cirurgia, é isso que foi feito. Então quando às vezes a gente pega pacientes aqui, às vezes a gente sente falta disso, né? De vir alguém com a informação. Exato. Então a Darwin, nossa, para quem É. com Não, certeza e é um alívio, receituário, né? né? Muitas vezes eu vou fazer uma consulta, o paciente ou não levou a receita, ou não sabe os medicamentos de cabeça. É que é comum, né? Enfim. Exatamente. E lá no prontuário a gente já consegue acessar ali. É eficiência, né? Às vezes tu pega um paciente, por que que o paciente não tá com tal remédio? É. Às Aí vezes tu tá. vai ver que o cara, ou ele tá, ou ele já teve um efeito colateral já foi e tirado alguém já por tirou, e já fez esse pensamento e a gente pré-julga achando que ninguém nunca Exatamente. fez, né? Sabe que eu estava no Congresso Gaúcho ano passado e recém tinha saído aquelas diretrizes de dislipidemia e teve um evento, uma palestra internacional e o médico, acostumado num hospital grande, né? Ele disse o seguinte, cara, a gente tem que ter um esforço bem forte para fazer estratificar o risco do paciente. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, antes de vocês começar, leiam o prontuário. Que pode ser que ele tenha passado com vascular, feito um Doppler de membros inferiores e tinha uma placa aterosclerótica lá e, já classificou risco para ti, né? Aham. Então, são esses tipos de coisa. A mesma coisa na Verdade. nefro, né, Marina? Tu pegar um paciente com uma creatinina de 1,4. E aí? Será que isso é de agora? Será que ele já vem Esse assim? é o dilema do nefrologista, saber se é agudo, se é crônico. Mas até, inclusive, eu tô fazendo papelaria para o consultório, enfim, né? E agora eu vou fazer um cartãozinho com o valor de creatinina, a data, para a gente poder ter esse histórico, porque isso é, assim, para a gente é fundamental, saber se o paciente, ele tá com essa creatinina há 2 meses ou há 2 anos. Eu Então, não vou dar spoiler agora, mas tu vai gostar do Darwin nos próximos meses, então. Bem, e ainda nesse contexto de, cheguei no mercado de trabalho, o que vocês acham? Vai para a residência direto? Vamos trabalhar, ganhar um dinheirinho? O que a gurizada está pensando mais? Será o que vocês orientariam? O mercado mudou muito, né? Há uns anos atrás tinha muito mais oferta de trabalho. Hoje em dia tem muito mais médicos se formando e as vagas vão minguando, especialmente nos grandes centros. Então essa é uma decisão muito difícil. Tá? Eu pelo menos, tendo a falar sempre para tentar fazer a residência. Por quê? Porque vai ser um diferencial. Mas às vezes não dá para fazer. Às vezes a pessoa tem uma situação financeira, tem família, ou quer voltar para o local de origem. Tem N fatores envolvidos. tem muita questão pessoal, né? Então, como o Amadeu comentou, eu lembro assim que na nossa época a gente se formava, conseguia pegar um postinho, conseguia plantão, já saía com um salário bem legal. Então, hoje em dia, o pessoal tá se matando para conseguir emprego, dependendo da cidade, né? Se é uma cidade maior, se não tá no interior. Então, tem tudo isso, né? Conforme vai passando o tempo, vai ser mais difícil ter emprego e também vai ser mais difícil passar na residência, porque tem muito aluno se formando e as vagas de residência ainda estão
com a mesma numeração, né? E a gente ainda tem, às vezes, o conto do vigário, né? Aquele cara que não fez residência pegou um rumo meio errado na medicina. É o que mais vai ter, né? Tá ganhando cortar dinheiro o caminho. e tal, daí tu olha aquilo lá, pode ser que tu consiga fazer a mesma coisa, pode dar errado, né? Mas eu acho que a residência, ela tem 2 momentos, né? Porque na hora que tu faz a prova, tu saiu da faculdade comendo o livro, tu faz a prova, tu tá com aquele conhecimento de prova mais na cabeça, né? Bem isso. E a residência, eu sempre falo assim, é quem te torna o médico que tu é hoje, assim, quem te dá aquele empurrão, assim, vai, que agora tu tá pronta. Porque a gente sai da faculdade muito cru, muito criança, muito inseguro, e principalmente a residência de clínica médica, né? Que é onde tu realmente se descobre, assim, como médico. Então, meu conselho se a pessoa tem uma certa condição financeira de ir para uma cidade, fazer a residência, eu acho que deve sair da faculdade e ir direto para a residência. Como é que foi a residência de vocês? Como é que foi o D1 lá? Eu me assustei total, cara. Eu caí na Beneficência Portuguesa, considerado uma das maiores UTIs do Brasil, e eu naquela porta lá, assim, não sabia por onde começar. Bom, para mim foi bem assustador. Eu comecei o primeiro mês de férias, inclusive. Eu fui sorteado, eu comecei de férias. Então eu fiquei 30 dias, os meus colegas já tinham 30 dias a mais do que eu. Isso parece um pouco, mas já faz toda a diferença. Já. E aí me largaram lá... Já sabe andar no hospital, pelo menos. Exatamente. Me largaram lá no hospital que tem o quê? O Conceição tinha o quê? 700 leitos? Nem sei. É muito leito. E, bom, eu demorei um mês para me achar no hospital. Para achar onde é que era. E o paciente ficava num andar, no 3º andar, no 5º andar, no 4º andar, no norte, no sul. A gente caminha muito. Então, assim, Nossa. eu era uma barata tonta andando lá dentro. E a dificuldade, né? Porque eu estava acostumado com pacientes de UPA, pacientes de baixa complexidade. E lá eram pacientes que já estavam, assim, no último recurso mesmo. Então, foi um grande desafio. Foi um baque. Vi que tinha que estudar muito. Mas mais do que estudar, eu tive muitos baques pessoais, assim. Enfrentando situações difíceis, pacientes com casos complexos, familiares briguentos, casos complicados, atritos dentro do hospital. Teve tanto o lado médico quanto o lado não médico. Foi meio a meio, eu diria, as dificuldades. Mas teve uma parte boa, tu saiu de lá com uma mulher, né? É verdade. Tirou a sorte grande, né? Eu tô pensando no R1, tu veio um ano depois. Isso é residente de clínica, né? E eu vejo assim, tem residências que são bem estruturadas na parte do conteúdo, do estudo, né? Porto Alegre, eu passei por lá um pouquinho, sei que é assim. Mas tem residências, às vezes o pessoal tem que saber que, cara, não é assim. Eles vão te dar um volume e tu vai ter que se virar e estudar. Eles até vão te orientar e tal, mas tem residências que é plantão, não tem mas hora eu confesso limite. que no R1 de clínica e de nefro também, eu acho, estudar era assim... Quando dava um tempinho ou outro dentro do hospital, porque quando chegava em casa era só jantar Exaustão, e dormir, né? porque Exatamente. é muito cansativo. Mas a gente aprendia muito aqui, né? No conversando dia a dia, né? com o colega, conversando com o teu Na No passagem round, o R2, era ali que o conhecimento dobrava e triplicava. né? vai fazer uma prescrição, vai lá prescrever medicamento tal, abre ali um up-to-date, confere, né? Era assim que a gente aprendia no dia a dia. Mas faz toda a diferença, né? Porque se corre bastante, mas dá uma bagagem violenta. Aqui na medicina não adianta, é a prática que vai ensinar o médico. Não, por mais que a gente se esforce, passar conteúdo e passar conteúdo de maneira interativa, com casos clínicos, a gente sabe que o que realmente define é a prática. É a vida real, é ver o paciente, encostar no paciente. Uma das minhas dificuldades foi, lógico, eu cheguei num período diferente. Cheguei aqui, eu sei fazer ecocardiograma, já saí fazendo plantão em um monte de lugar, consegui aos poucos fazer meu consultório, fazer exames, mas eu não tive que pensar muito em como trabalhar. E hoje eu acho que está um pouquinho diferente. Por exemplo, assim, vocês estão com o Dot Talks. A Marina está com o consultório dela, o Amadeu já se colocou numa clínica fazendo imagem. Hoje a gente tem que pensar na medicina mais como um negócio. Eu não consigo mais simplesmente esperar o paciente atrás da minha mesa, achar que ele vai vir e que ele vai voltar o ano que vem. Então, hoje
nessa história de Darwin, conversando com muitos médicos, indo nas clínicas, eu percebo que as clínicas que estão se desenrolando melhor são aquelas clínicas que eles não têm pacientes, mas eles têm clientes. Eu acho que o médico tem um paciente ali na hora que tu está se relacionando, mas tu não tem que olhar ele só como paciente, porque se tu não fizer uma conexão com ele, se tu não passar esse teu conhecimento para ele, talvez ele não volte o ano que vem. É verdade. Antigamente era muito fácil, né? Tu abria um consultório porque não tinha médico, era muito escasso. Então a fama do médico grosso, o médico cavalão das antigas, né? Tem muitos pacientes que falam isso, é porque realmente não tinha, e enfim, era um lugar diferente. Hoje em dia já tem muito mais médicos especialistas aí, por exemplo, vou fazer uma cirurgia plástica, sei lá. Nossa, tu tem uma ampla gama de pessoas que tu vai escolher de alguma forma, né? Tem muitas coisas que mudaram, né? Até o próprio paciente, né? Hoje em dia, as pessoas têm mais informação, mais acesso à informação, estão mais esclarecidas. Então, o paciente sabe reconhecer um médico bom, um médico que não é bom. E as redes sociais também, né, ajudam bastante com isso. Então, hoje em dia, se tu não se mostra presente, tu não é lembrado. Né? Isso acho que não é só da medicina, na verdade. A gente está focando tudo, muito, claro. mas ela reflete num advogado, com certeza. num arquiteto, profissional, numa loja mesmo. Que Isso é uma coisa que a faculdade, nossa, a gente nem imaginava que a gente ia estar fazendo isso daqui que a gente está fazendo legal, hoje, né? Então, a gente quer o quê? É se formar e trabalhar. E Exato, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso. Essa é a pergunta que eu tenho engatilhado para vocês. A faculdade de medicina ensinou alguma coisa de como gerenciar a carreira? Nada. Zero, né? Zero. E assim, ó, eu vou falar bem a verdade. Eu sou uma analfabeta no sentido de gerenciar, de imposto, de não sei o quê. Enfim, é uma coisa super importante, né? Claro que já aprendi alguma coisa, mas mesmo assim a gente não tem esse... A gente não sabe, não é empresário, a gente é médico. Não é? Pois é, na verdade a gente é, né? A gente tem que saber gerenciar, mas a gente não vê isso, não percebe. Vê isso como um negócio, né? Tu falou antes das dificuldades do começo da carreira, agora eu me lembrei, o meu primeiro salário, eu não sabia como receber. Exato. Porque eu tinha que receber eu não podia receber na pessoa física, ou se quisesse receber... Eu nem sabia como é que eu ia quisesse fazer receber na pessoa física, eu tinha que pagar mais, aí eu tive que pedir ajuda para um amigão meu, para ele receber. E assim, e no começo, eu levei uns 2 anos para deixar meu físico redondo, assim, porque fazia tudo errado, eu recebi umas coisas com nota, outras coisas vinha sem, porque tu tava fazendo uma ajuda para não sei o quê. E precificar. Marina, tu tá mais no consultório. Como é que tu definiu o preço da tua consulta? Tu foi na onda da galera ou tu usa alguma estratégia? Não, eu acho, precificar, eu acho que é uma bem difícil, bem difícil. Então, eu fui assim, quando eu iniciei os meus atendimentos eu tinha um valor, e ao longo dos anos a gente aumenta, né? Então tudo aumenta, o mercado aumenta, a inflação aumenta, então a gente acaba tendo que aumentar. Quantos retornos tu dava para o mesmo paciente no começo? Tu vai dividindo aí Exato, né? Não, a gente ficava com dó de cobrar, né? Com dó de cobrar. Cara, tu chega num profissional ali, tu senta lá para... Mas até hoje eu tenho. Né? Eu tenho. Mas assim, ó, às vezes eu vou consultar com algum colega e às vezes eles dizem assim, não, vou te devolver. Cara, eu não volto. Se tu me devolver, eu não volto. Porque eu vim aqui não pelo desconto, eu vim aqui porque eu acredito no teu trabalho. E eu acho que é isso que a gente tem que passar também para os nossos clientes agora, vou usar assim, porque assim, cara, a pessoa que veio, ela te escolheu. Tem uma história do funil de vendas que na medicina é um pouco diferente. Cara, o cara quando sentou na tua frente, ele já pesquisou sobre você, ele decidiu que ele quer ir com você, e às vezes o médico ali fica com medo de cobrar, ou senão... Às vezes a gente não se valoriza. Exato. Né? Então, tu vai num shopping, tu vai comprar um calçado, vai comprar uma roupa, tu gasta brincando ali 300, 400, 500 reais, enfim. E às vezes a gente tem medo de colocar o preço da nossa consulta, sendo que o preço da nossa consulta não é só a consulta, né? O nosso conhecimento, é tudo aquilo que a gente
batalhou, estudou para estar ali, a nossa atenção e também a responsabilidade de dar E saúde para o paciente. Isso que é quando a gente não faz assim, ai, tadinho, talvez eu vou, ao invés de olhar ele daqui 3 meses, eu vou olhar daqui 6 para não ficar pesado. Né? Então, a gente não pode Eu ainda deixar faço assim, isso ó, cercear o nosso... quando é paciente de acompanhamento assim mais frequente, às vezes renais crônicos, né, no estágio mais avançado, eu vejo a cada 3, 2 meses, né? Aí eu dou desconto. Sim, é uma alternativa também, né? Aí eu dou faço uma consulta de acompanhamento, né? Se tá certo, se tá errado, aí eu já não sei, né? Mas, enfim, cada um vai descobrindo, assim, a melhor forma, né, de trabalhar. Mas precificar o teu, né, o teu preço é bem difícil. A primeira consulta que eu fiz particular, quem cobrou foi a minha secretária. Eu disse assim para ela, eu disse, cara, eu não sei nem quanto cobrar do paciente. Quanto que tu acha? E ela disse assim, deixa para mim que eu cobro. Tu entendeu, cara? Ela que escolheu. Mas tu entendeu o nível, porque hoje eu digo assim, lá no Cardio Summit, quando a gente foi falar para o pessoal, uma coisa que eu tentei deixar claro para eles, cara, vocês são médicos, sim, mas a hora que vocês se formarem, vocês são gestores, vocês têm todo o lado técnico, mas vocês têm uma microempresa na frente de vocês, vocês têm um produto que tem que precificar, vocês têm funcionário que tem cargo social, que tem custo, e às vezes, o que eu costumo ver no dia a dia das clínicas, assim, muitas vezes vem um plano de saúde e diz assim, vou te pagar X de uma consulta. E essa pessoa, ela não tem noção do custo dela estar com a porta aberta naquela hora que ele está atendendo aquele... Muitas vezes tu faz os contratos por um preço menor do que tu está pagando naquele momento para pagar, né? Para trabalhar. Verdade. E a rede social? Vocês acham que é bom ou que é ruim para o médico? Tem que saber, né? É um marketing. Hoje em dia... Eu acho que tem públicos e públicos. Eu acho que o paciente mais jovem... Por exemplo, quando a gente, sei lá, vai estar viajando, tá numa cidade, vamos procurar um restaurante, vamos. O que tu faz? Esse restaurante eu gostei. Abre no Instagram. Comprar uma roupa, não sei o que, abre no Instagram ou no Google, enfim. Então, é inevitável, eu acho. Então, sim, acho que realmente é importante. Acho que o grau de exposição que o médico tem que ter na rede social varia de cada pessoa. Tem várias formas. Tem gente que não gosta de aparecer, mas gosta de escrever, por exemplo. Pode botar textos ali e tudo mais. Mas tem médicos que realmente estão como é que eu posso dizer? Que tá tudo bem tu ficar na antiga, no método antigo, tradicional. Aquilo que as pessoas falam de recomendação, do boca a boca. Isso aí continua. Ainda acho que é o mais importante. É muito importante. Né? Mas hoje em dia, assim como o Amadeu falou, a rede social ela acaba sendo uma vitrine. Né? E a maioria dos médicos não gosta de se expor, né? Não tem habilidade de conversar nas câmeras, enfim. É um trabalho que tem que ser todo dia ali, a gente que está trabalhando com isso agora. Mas hoje em dia é impossível, assim, praticamente, tu ser conhecido e reconhecido sem mostrar o teu trabalho. Porque aquilo que a Amadeu falou, todo mundo vai pesquisar na rede social, seja qualquer coisa que tu for comprar. Né? Vai no hotel, vai ver na rede social, vai no restaurante, enfim. Mas a gente também não tem que cuidar com a vitrine, né? Porque às vezes, quantas vezes a gente vai num, sei lá, um restaurante, a vitrine, o cardápio é maravilhoso, mas de nada vale, acho que inclusive às vezes a gente vê isso, conversa, nada vale tu ter uma vitrine excelente, uma venda excelente se o produto não for bom. Tu vai vender uma vez, tu vai vender para daqui a pouco isso não vai se sustentar. Então a rede social tem esse outro lado, né? Ela cria ilusões, às vezes. E é difícil quem tá do outro lado. E cria profissionais também, né? Profissionais... Porque eu digo assim, quem que é o maior cardiologista, quem são os melhores cardiologistas hoje, quem são os melhores nefros? Cara, a gente fecha o olho e a gente vê lá em cima do palco do congresso, os caras mais top do Brasil, a gente sabe o nome e sobrenome deles, né? E aí, muitas vezes, vem um paciente, doutor, eu fui lá no maior especialista nesse assunto, e diz, cara... E às vezes é um cara com uma boa dicção, que se porta bem, e ele passou uma autoridade, mas aí como é que tu diferencia o cara que é bom mesmo do cara que é vendável, né?
É por isso o boca a boca, né? Eu tiro isso de experiência pessoal, né? A minha mãe, ela ama ver todos os médicos do Instagram e ela se apaixona por aqueles. Eu, não, mãe, Com esse não. os mais enfeitados, né? Não, esse não é legal. É, grupo da família, né? Às vezes vem um vídeo assim, ó, o que fazer com Ai, isso? mas ele é tão bom, né? Não é bem assim, né? Então, o paciente, o médico que vê o outro médico sabe reconhecer, né? Se tá beirando ali ao charlatanismo, né? Enfim, não entrando muito nesse assunto, mas o paciente... Polêmico. Polêmico. Um paciente, às vezes, o paciente é leigo, ele não sabe reconhecer isso. Exatamente. E vocês... vocês sentiram essa entrada? Foi natural ou vocês forçaram um pouquinho para estar na rede social? A gente... Bom, esse nosso projeto, né? O DOT, ele... Tá no tema aqui. Então ele meio que nos forçou um pouco, mas no começo foi mais aquela... Ai, meio vergonhinha, assim, meio... A gente é uma coisa diferente, né? Nós ficamos com muito receio do que os nossos colegas iriam falar de nós. Exatamente. Então, assim, será, Amadeu, que não vai pegar mal, né? A gente não quer... O nosso propósito não é enganar pessoas, enganar alunos. O nosso propósito realmente é genuíno. Mas o que as pessoas vão falar, vão pensar, principalmente os colegas médicos, né? Acho que existe um pouco de... O médico é conservador, né? E o que convenceu a gente a continuar essa ideia, esse projeto, foi que o Amadeu sempre falou, né? Mas a gente está fazendo uma coisa boa. A gente está ensinando as pessoas. Exato. Então não tem como alguém olhar isso com maus olhos. Exato. E esse medo que vocês tiveram aconteceu vários ciclos na medicina. Tipo assim, ó, quando começou a estética, aquele dermato só tá fazendo estética. Falavam mal do dermato. Exato. O cara tá fazendo dancinha no Instagram. Nem tava falando, sabe? E essa preocupação existe mesmo. Mas voltando pro Dot Talks oficial, né? Como é que ficou? @DotTalksOficial. Como é que foi essa ideia? De onde surgiu? Quem que teve esse insight maravilhoso aí? Foi uma construção meio múltipla, assim. Tudo surgiu que a gente queria ter algo nosso. Criar alguma coisa nossa. Seja na medicina, mas até a Marina queria abrir uma loja. É que a minha cabeça não para. Assim. Todo dia eu chego com uma ideia diferente pra Amadeu. Tu quer ser empresário. E ela queria ter algo... Tem essa veia na família. Pois é, mas algo fora. Fora do atender. Sim. Então, aí, ao mesmo tempo, a gente começou a dar aula, a gente estava dando aula na faculdade e gostando, né? Gostando de dar aula, não só gostando, recebendo bons feedbacks. Muito feedback. Então a gente pensou, mas quem sabe a gente começar a usar. E também a gente queria fazer alguma coisa no digital, porque a gente vê o digital explodindo, né? Sim. É um mercado novo, tá tudo indo para lá. Então a gente queria se posicionar ali de alguma forma. A gente queria diversificar o nosso trabalho, enfim, renda, né? Sair um pouco da nossa atuação de médico, né? E ir para um outro ramo. E ter alguma coisa junto, né? Porque hoje nós somos médicos, mas a gente trabalha separado, não temos clínica junto, enfim. Exato. Então, a gente queria ter alguma coisa nossa. Então, já pensamos em várias coisas, loja, enfim, coisas nada a ver com a medicina. E aí, como o Amadeu comentou, essa história aí de dar aula começou a chamar a nossa atenção. Então, acho que veio daí a ideia, né? E ao mesmo tempo a gente assim, porque eu dou aula de cardiologia. Mas eu adoro dar aula, sempre gostei. Então, poderia falar de outras coisas. Poderia falar de outros assuntos, falar de emergência, falar de, de doenças infecciosas, AVC. E também falar de gineco. Gineco? Não sei muito. Mas aí tem os amigos que sabem, né? É o que nós falamos antes. Né? Então... Tá junto com o aluno foi a nossa ideia. E a gente também começou a ver aqueles pontos fracos que a gente via nos alunos que a gente queria talvez ajudar. Por exemplo, essa questão prática. A gente sabe que as faculdades estão com mais alunos agora. Então, antigamente, vocês viam na faculdade 8 pacientes numa manhã. Às vezes eles vêm 2, eles vêm 1, eles vêm 3. Faz muita então, diferença. tentar dar mais... Tentar usar no digital, dar mais vivência prática e também ensinar aquilo que a gente queria ter aprendido para eles. E que ninguém nos ensinou. E que nem nos ensinou, né? Claro que na faculdade a gente acaba ali no dia a dia fazendo esse papel. E aí nós pensamos, por que não
ajudar outras pessoas que não têm esse contato pessoalmente conosco, né? Então, por isso que veio a ideia de fazer o DOT no digital. A gente nem sabe muito bem o que é o DOT, né? Mas o DOT é um espaço, né, que a gente fala com os alunos, que a gente posta coisas, a gente ouve eles, recebe o retorno, faz uma conexão, né? Claro. E tanto de assuntos médicos, né? Por exemplo, AVC, esses problemas aí, medicamento, mas também dos outros, das outras dores do aluno, que é justamente isso, né? Carreira, escolha de carreira, medo disso, medo daquilo. Então é um espaço para trocar informações. Exatamente. E é o que eu vejo lá, né? Vocês têm falado tanto de doença, escolha de antibiótico, uma doença específica, mas vocês também têm tirado essas dúvidas, desmistificando algumas coisas. Quando eu me formei era assim, tu vai cair no mercado de trabalho. Vocês estão trazendo algumas coisas que não se fala sempre por aí, né? Não, e também outro dia eu até falei para o Amadeu, na nossa época, a gente não tinha tanto contato com o professor, assim, né? Tinha mais aquela distância, aquela hierarquia, a gente ficava com medo de conversar, de realmente trocar uma ideia. Claro que tinha os professores que eram um pouco mais jovens, que eram mais próximos, mas a maioria eram professores mais já experientes, enfim. E hoje é diferente, né? Hoje é outro cenário, assim, a gente realmente está sempre bem próximo do aluno, conversando, trocando ideia, experiência, vivência, e a gente quer fazer isso, né? Não só ajudar a montar o raciocínio, né? Que é o que a gente sente mais dificuldade que eles têm. Não é o conteúdo em si, mas assim, pegar as informações, juntar e chegar num diagnóstico, por exemplo, mas também ajudar nas questões pessoais, emocionais, que a gente sabe que tem bastante problema durante a faculdade, né? Sim. Psicológicas, enfim, escolha de carreira. Vocês estão mais em contato com os alunos hoje em dia. Eu acho que mudou o aluno também, né? Da nossa época. A gente tinha um nível de... Era mais difícil, né? Para estudar, para ir atrás de material. Tu imagina, quando a gente fazia tutorial, o preceptor dizia assim, tem que ter pelo menos 4 fontes bibliográficas diferentes para cada assunto. E com a tecnologia, o que vocês acham? Ela ajuda ou ela atrapalha? Porque eu acho que ao mesmo tempo que ela te dá... te abre as portas do mundo inteiro em tempo real, às vezes ela te dá manchetes. E tem aquelas pessoas que estudam por manchetes só pela barrinha do título e não vão a fundo no conteúdo, né? Eu penso bastante sobre isso. Até ontem eu estava vendo uns vídeos, enfim, estava filosofando sobre a superficialidade, né? A gente está vivendo uma atualidade que a gente tende a ser mais superficial, ter relações mais superficiais, assuntos mais rasos. Assuntos mais rasos, o tempo parece que passa mais rápido, mas é que a gente está sendo bombardeado pelas informações. Então, eu quebro minha cabeça, mas eu queria fazer uma forma de trazer os alunos, trocar de marcha mais devagar, entender que esse mais devagar é bom, ele é fundamental, né? E por quê? Porque é isso aí, tu é bombardeado de informações, tu quer acessar todos os artigos... Hoje tu quer pegar um artigo da Rússia, tu pega o aplicativo já com um clicar de um dedo, ele traduz para o português. Tu não precisa mais saber inglês, né? Às vezes então, aí tu fica... O problema, na verdade, acaba sendo a atenção, né? Onde dar atenção e quão fundo tu tem que ir naquele determinado conteúdo. Eu dou aula para o começo, para o meio e para o final, né? São alunos completamente diferentes. E aí, às vezes, os alunos do início, ali, segunda, terceira fase, professora, eu escolhi esse artigo tal, mas o que tu quer com artigo? É muito cedo ainda, né? Tu tá no primeiro ano de medicina, tu tem que estudar fisiologia, anatomia, sabe? E aí que tá o papel do professor, né? Dar esse norte. Dar esse norte. E a inteligência artificial, enfim, comentei com a Amadeu esses dias também, a gente tem que saber usar. Né? Eu acho que ela pode ser maravilhosa, a gente usa no nosso dia a dia, enfim, para fazer várias pesquisas rápidas, ajudar a montar um roteiro, às vezes a gente quer montar os vídeos, assim, dar uma ideia de vídeo, enfim, mas a gente não pode só se basear naquilo, né? Então, hoje em dia a gente abre o Instagram, tu consegue ver a legenda que é feita por IA, tu consegue ver o conteúdo que é feito por IA, então isso fica muito impessoal, né? E assim são os estudos. Então, se a gente estudar só por uma inteligência artificial, vai ficar raso. Sim, né? E tu sabe que
teve um estudo no MIT que eles fizeram 3 grupos, né? Um grupo eles pediram para fazer um texto, um grupo eles liberaram o ChatGPT, que na época já tinha, outro grupo eles liberaram usar o Google como busca, mas sem IA, e outro grupo papel. A conclusão que eles chegaram que quando eles pediram para aqueles alunos, algumas semanas depois, qual era o conteúdo daquele texto lá que eles estudaram, o grupo que pesquisou no Google e o grupo que pesquisou no papel, eles souberam responder semanas depois. E o pessoal que usou a IA, não, porque Exato. já veio pronto. Que é um processo A resposta vem raso. pronta. A resposta Processo vem rápido. pronta. Exatamente. E aí não adianta o nosso, ontem vi uma frase muito legal, o nosso hardware, né? O ser humano, ele é o mesmo faz milhares de anos. Sim. Só que o nosso software, as informações que vêm, a nossa criação, ela muda a cada 2 anos, muda tudo. E aí tem uma desconversa, né? O nosso cérebro, eu vejo isso pelo menos, a gente tem o tempo necessário para aprender, o tempo necessário para as coisas, e hoje em dia a realidade nossa está querendo atropelar isso. E aí aparece isso, a pessoa estuda, mas parece que não aprende nada. Parece que não aprende nada. Por quê? Porque pegou as informações, organizou tudo ali, decorou pro primeiro dia e depois. Acabou. Esqueceu. Esqueceu. E outro dia eu me peguei com uma medicação diferente, estava com pressa, e aí é aquele conteúdo rápido, né? E a medicação era para mim ainda. Me vê a posologia, deu a posologia, eu disse, ixi. Não vou confiar nisso aí, não. Busque para mim a bula desse medicamento. Onde que eu encontro? Fui para a bula, entendeu? Porque a IA acertou, mas não era garantia plena. Mas às vezes ela erra. Então, não dá pra gente... Já tive situações em que ela não... Esses dias eu estava fazendo uma aula, ela mandou prescrever um medicamento que nem tem no Brasil. Não, mas não tem. Ela, não, tem sim. E aí eu fiquei brigando com a internet. Daí não dá. Dela. Eu sou melhor. Liga o computador, sai esse computador não sabe nada. Era um beta-bloqueador que nem tem no Brasil. Sim, putz. Labetalol. Gente, agora eu vou fazer uma última pergunta para vocês aqui para encerrar. Qual o conselho de ouro que vocês dão para esse pessoal que vocês estão conversando sempre, para os alunos que estão entrando no mercado? Estão entrando no mercado, estão formando, assim. O meu conselho é não tomem atalhos. Eu acho que os atalhos são perigosos, assim. Por exemplo, tem gente que se forma e já quer ir para um pronto-socorro super difícil, que vem paciente bem grave. É proibido? Não é proibido. Tu vai estar capacitado para aquilo? Olha, geralmente não. Por quê? Porque são casos difíceis. Às vezes vem politrauma junto com infarto, junto com dissecção de aorta. Então, tu tem que ter uma experiência. Então, eu estou dizendo esse é um atalho. Que outros atalhos que tem? Às vezes usar do teu poder como médico para extrair dinheiro do teu paciente. De várias maneiras isso existe, né? Então, não tomar esses atalhos. Respeite os processos. Infelizmente, a gente vive num mundo mais rápido, a concorrência está bem maior, mas isso aí não tem, ao meu ver, é um preço que não vale a pena, sabe? A consciência tranquila sempre vai ser o melhor recompensa para o médico. E o conhecimento vem, o atendimento vem. Entender que é um passinho de cada vez, tá ótimo. Quando tu perceber, tu vai estar com uma carreira já engrenando bastante. Eu concordo. Eu acho que existe a frase, né? Medicina por amor, medicina por dinheiro. Eu acho que nenhum nem outro, né? Ninguém trabalha por amor, todo mundo precisa ganhar dinheiro hoje em dia, né? Mas a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que ter amor naquilo que a gente faz e principalmente ética, né? Eu acho que hoje em dia tem faltado ética muito na medicina como um todo. Então, não criar esses atalhos, se dizer uma coisa que não enfim, fazer uma boa formação, ter sempre a consciência tranquila, não querer ganhar dinheiro em cima de pessoas, né? E muitas vezes dos pacientes em si. Então, ter sempre a ética como primeiro lugar, primeiro ponto. Joia. Gente,
Que conversa fantástica hoje. Quero agradecer a Marina, quero conhecer o Amadeu por compartilhar não só conhecimento, né, mas o dia a dia do médico, como é que tudo acontece, né? E ficou claro que a medicina moderna, ela não exige mais só técnica, né? Ela exige algumas skills a mais, umas habilidades que a gente tem que ter, parte de gestão, parte de marketing e até o jeito de tratar o paciente vai fazer diferença. Nós queremos agradecer aqui a Darwin Saúde pelo nosso episódio, queremos agradecer a BB Conte, mais que uma contabilidade, uma gestão inteligente para quem salva vidas, né? E se você que nos ouve quer no seu consultório deixar ele com menos burocracia e que ele se torne um ecossistema de alta performance, conheça a Darwin Saúde, nós cuidamos da gestão, facilitamos teu trabalho, ampliamos os seus conhecimentos para que você tenha mais tempo para o que importa, que é cuidar de vidas. Amadeu, onde que as pessoas te acham? Deixa aí o Instagram para o pessoal seguir vocês, deixa aí o local que tu tá mais no dia a dia. Então o Instagram tem 2, né? A gente coloca depois ali Amadeu Bertuol no Instagram, tem o Dot Talks também, depois a gente coloca. E se precisar de mim alguma coisa, eu tô bastante na URC Diagnósticos e no Hospital São José. Perfeito. E Marina, quem precisa uma nefrologista, onde que te acha? Então, eu trabalho, meu consultório é no edifício Metropolitan, aqui no centro da cidade, de Criciúma, no Hospital São José, né? Eu tô praticamente quase todos os dias. E meu Instagram é Marina Mendes Nefro, atualmente ele tá meio devagar, mas sigam o Dot Talks oficial, que lá a gente tá bem mais assíduo. Eu soube até de algumas pessoas que não são médicas, não são da área da saúde, mas elas falam, pô, é legal ver os teus vídeos porque... Bacana, né? Sei lá, acaba sendo um entretenimento. A medicina tem isso, né? A gente adora série médica. A gente tá se divertindo também. Muito bacana. Gente, quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, segue lá o @Darwin Saúde e acompanhe nós também nas plataformas da sua preferência, Spotify, YouTube, para vocês nos acompanhar nos novos episódios do Darwin Conecta. Até o próximo Darwin Conecta, hein?